Bem, eu quero encerrar com vocês hoje a nossa série de mensagens, O Pai Ainda Fala. Nós conversamos nestes últimos domingos sobre esta premissa de que o problema não está no céu que se cala, mas no nosso coração que se fecha. Então, abordamos assuntos no primeiro domingo sobre eliminar os ruídos. Às vezes eu não consigo discernir a voz de Deus porque tenho permitido estes ruídos e me confunde. Na segunda mensagem falamos sobre a importância de um altar de adoração que precisamos levantar todos os dias. Eu vou falar um pouco sobre o porquê Deus quer falar conosco. E tem a ver com esse altar, tem a ver com essa intimidade, tem a ver com este relacionamento. Isso não se dá apenas aos domingos, quando você vem aqui de forma coletiva com o seu irmão adorar a Deus, mas precisa fluir de uma forma natural durante o seu dia a dia. E na semana passada falamos das barreiras que nos impedem de ouvir a voz. Uma delas, a mágoa. Coração amargurado, coração pesado. E às vezes falamos, Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo, mas Ele não... Não é que Ele não fala, o problema está no coração. Às vezes eu me fechei e eu nem percebi isso daí, uma estratégia maligna mesmo para me impedir de ouvir a voz de Deus. E então eu começo a tirar da minha vida estas barreiras e, de novo começa a fluir. Hoje eu quero encerrar, e é claro que em 4 mensagens não conseguimos esgotar todos os assuntos que envolvem a questão de ouvir a voz de Deus. Inclusive, as 4 mensagens, elas são um extra do que você está lendo no livro. O livro traz uma outra abordagem sobre outros assuntos com relação ao tema. Mas eu quero trazer um apontamento que é muito atual. É o problema da exaustão. Sim, como ouvir a voz de Deus quando a gente está exausto? E é por isso que eu quero convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez, por favor, fechar seus olhos e conversar com o Senhor e pedir a Ele o direcionamento sobre estes próximos minutos que vamos passar aqui. Pai, nós precisamos de Ti. Eles não vieram por conta do grupo de louvor, não vieram por minha causa, não vieram por conta do comodismo do campus. Eles vieram para cultuar o Teu nome, Pai. Eles vieram buscar algo que só o Senhor pode entregar. E quando eu afirmo isso, me faz relembrar do grande senso de responsabilidade que tenho de não falar nada de mim mesmo. Pai, que minha oração aos domingos, quando compartilho a palavra e ecoo a expressão de João Batista, importa que Cristo cresça e que eu diminua, não seja só mais uma frase, mas que seja a essência sincera do meu coração todos os dias. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Não me deixe atrapalhar o que o Senhor quer falar. Então fala comigo também. O Senhor sabe que essa breve recapitulação que fiz é o meu desafio diário também. Para isso fomos chamados, para termos relacionamento contigo. Caia por terra todas as barreiras, toda a religiosidade vazia. Fala conosco, Pai. Fala conosco que nossa experiência hoje seja parecida com aqueles 2 que retornavam para Emaús e nem conseguiram perceber que era Jesus quem apareceu e falava com eles. E depois que os seus olhos foram abertos, relembraram.
os nossos corações queimavam enquanto nós ouvíamos. Seja isso o nosso sentimento hoje, dos nossos corações queimarem, porque é o Senhor quem vai falar. Não seja mais uma mensagem porque teremos que pregar 5 vezes hoje. Que eu pregue essa mensagem como se fosse a última da minha vida. Há algo que o Senhor quer fazer agora. E nós chamamos à existência todos os teus propósitos e desejos. Mais uma vez eu oro com todo o meu coração. Esconda-me atrás da cruz de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua. Em nome de Jesus eu oro com fé. A igreja diz amém. Primeiro Reis, capítulo 19, verso 11. A parte A eu vou chamar você para ler comigo em alta voz, tá bom? Vamos lá? Assim que projetarem, perfeito. Juntos. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Declare para você mesmo agora. Diga assim: o Senhor vai passar. Diga. Mais uma vez, diga: o Senhor vai passar. Sabe, essa não é uma frase comum. Muito mais do que você dizer a alguém, é dizer a si mesmo: o Senhor vai passar. Às vezes fácil declararmos porque estamos agora num culto, estamos em uma celebração ao Deus vivo, estamos adorando a Jesus, mas eu queria que você, por favor, fizesse essa declaração amanhã, quando estiver naquela situação apertada, difícil, aquela reunião complicada. Sabe quando você está precisando de um socorro, quando você não sabe às vezes nem o que fazer, você não entende qual resposta entregar, antes de desesperar-se e declarar-se em fé a você: o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Enquanto você e eu não desenvolvermos uma convicção disso, vamos muitas vezes esmurecer diante da exaustão. As pressões existem, elas não vão passar. Quando Jesus, em sua oração intercessória, João 17, a gente percebe que o Pai não está falando para que Deus nos blindasse, a fim de não receber nenhum tipo de influência, de pressão, de problema. A oração de Jesus é: guarda-os, fortaleça-os. A instrução que recebemos de Deus é que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Jesus é quem pode realizar e fazer todas as coisas. Encontramos, não apenas no Velho, mas instruções claras no Novo Testamento para a igreja primitiva. Não pare, não esmureça, fique firme. O Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar. Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aí Jesus falando: vocês realizarão as mesmas obras, vocês realizarão obras maiores. E assim, nenhuma delas sem pressão. Existe a pressão. Então amanhã, na tua segunda, na tua quinta, na tua sexta, na hora da pressão, declare: o Senhor vai passar. O Senhor está comigo, o Espírito de Deus habita em mim. Não é porque eu sou o melhor, não é
é porque eu me rendi a Jesus, é porque Ele agora é meu Senhor, Ele é meu Salvador. É o selo que eu recebi, é um favor imerecido, Ele habita em mim. Ele está comigo. Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que pega a minha oração e filtra, porque nem sabemos orar como convém. De verdade, eu quero muito que vocês continuem se dedicando no aprendizado em ouvir a voz de Deus. Isso tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade. Sabe, quando eu falo de exaustão, e o texto em questão que acabamos de ler, o Senhor vai passar, quem conhece a Bíblia já fez a conexão. Elias é o meu profeta predileto. Vocês me ouvem falar e pregar muito de Eliseu, mas o meu profeta favorito, todos já sabem, é Elias. Meu primeiro livro, eu conto e compartilho da experiência de Elias no Carmelo. Uau! E esse versículo, e agora eu vou ler um texto, justamente do contexto seguinte, o que acontece depois do Carmelo. Rapidamente, para você que nos dá a alegria da presença aqui pela primeira, segunda vez, a vocês que nos assistem e ainda não tem muita familiaridade com as histórias bíblicas, o Elias vivia num tempo cujo rei, Acabe, perverteu o seu coração, o Acabe, até por conta de sua esposa, Jezabel. Casou-se com uma estrangeira, trouxe os seus ídolos e, por influência e ingerência também do rei, permitiu-se a adoração a Baal, o deus da fertilidade. E então, no tempo de Elias, o povo caiu em adultério espiritual. Abandonaram o Senhor. Por ordem de Jezabel, os profetas de Deus estavam sendo perseguidos e mortos. O nome Elias significa só o Senhor é Deus. Elias era um homem sincero, temente ao Senhor. O meu livro, meu primeiro livro, Deus me deu a síntese dele lá em Israel, no Monte Carmelo. No dia em que eu iria ministrar para a caravana. E quando eu abro a Bíblia, eu me deparo com Acabe, encontrando-se com Elias, a pedido de Elias. E o Acabe dizendo: é você o perturbador de Israel? E por que perturbador? Porque o Elias estava na contramão do que a política ensinava, do que a política queria, do que a ingerência de Jezabel e Acabe queriam. Ele queria trazer a centralidade da adoração ao único Deus verdadeiro. E por isso, era visto como um perturbador. É incrível a coragem que vem do Espírito de Deus. O Elias olha para o rei, e um rei nunca anda sozinho, irmão. Um rei tem uma guarda, tem segurança. O rei não precisa de processo na justiça. Não. O rei manda matar e acabou, irmão. Mas a resposta de Elias foi: eu não sou perturbador, é você e a casa do teu pai. Ninguém fala isso na carne, fala isso na autoridade do Espírito. E ele disse para o rei: eu quero um encontro no Carmelo com todos os teus falsos profetas. Eram 450 de Baal, mais uns 400 de Azerá. Por oração de Elias, já não chovia há 3 anos e meio. E o fato de não chover era justamente um direcionamento de Deus, porque Baal é o Deus da fertilidade. Então, se eu oro a Baal e Baal me dá colheita, Baal me dá chuva, um homem de Deus, um profeta de Deus,
levanta a mão para o céu e diz: a partir de hoje, sobre a minha palavra não cai mais chuva. Agora você imagina, 3 anos e meio, a galera, os falsos profetas de Baal, orando e não sei o que, e sacrifício, e isso e aquilo, e nada de chuva. E é nessa hora que o Elias conclama o povo para uma batalha no Carmelo. E quando ele sobe no Carmelo, a multidão está lá, o rei está ali, os falsos profetas estão lá. E o Elias traz uma palavra forte. Sabe daquelas que quando termina, todo pregador espera no apelo, o altar ficar repleto de pessoas? O apelo do Elias, antes do mover, era uma confrontação. E ele até usa a expressão: se Baal é Deus, sigam Baal, mas se é o Senhor, fiquem com o Senhor. E o texto fala que todo mundo ficou em silêncio. É ali que ele propõe a questão do sacrifício, que o Deus verdadeiro responda com fogo. Façam um altar, clamem a Baal, eu farei o altar e clamo ao Senhor. O povo ficou em silêncio. O que se espera de um povo que se chama pelo nome do Senhor? Não precisa disso não. Nos arrependemos, nos quebrantamos. É o Senhor, nos arrependemos. Mas não aconteceu. Não, a gente vai ver. Às vezes algumas pessoas ficam falando: mas precisa pregar essas mensagens na igreja? A gente já está na igreja. Pois é, irmão. Só uma experiência dessa já nos leva a entender que alguns princípios precisam ser revisados constantemente. Desde amanhã os adoradores, os falsos profetas estão ali clamando, se autoflagelando e nada acontece. A Bíblia diz que na hora do sacrifício, era o horário do sacrifício, o Elias coloca um ponto final e diz: chega, agora é minha vez. E ele levanta e restaura. A Bíblia fala que Elias restaura o altar. Você quer o fogo de Deus na tua vida? Antes de orar, restaure o altar. O que falamos no domingo retrasado? Altar. Não esse altar. Você está achando que quando você vai embora, o Espírito de Deus fica aqui dentro? Isso aqui é um prédio que podemos usar para muitas coisas. Inclusive essa semana foi usado para um cunho político, onde cedemos o espaço para que houvesse uma reunião do governador com os prefeitos da região. Isso aqui é um prédio. Você é a igreja, eu sou a igreja. O Elias restaura o altar. Colocou lenha no altar. Preste atenção numa chave poderosa, que quase ninguém presta atenção nisso. Muitos que e acredito que a maioria aqui conhece a história de Elias, sabe que ele jogou água no altar, sim ou não? E algumas pessoas acham que o fato dele jogar água no altar era simplesmente pelo fato de dificultar a questão do fogo. Mas a proposta não era fazer fogo, a proposta era fogo do céu. Ok? O que significa o Elias derramar água no altar? Num tempo de seca, onde falta água. Num lugar que eu estou num monte e não tem fonte de água nesse monte, porque as águas ficam no vale, e a dificuldade de ter água lá em cima, e ele falar: derrame água, mais água, mais água. Diga a verdade, o Elias está ofertando ao Senhor. Tem gente que não entende os princípios. Tem gente que está esperando uma resposta do céu, está esperando o fogo descer do céu. Você até restaura o altar, mas você ainda não entendeu os protocolos do céu. E a Bíblia diz que chegou a escorrer. Então Elias ora: Pai, para que eles saibam
que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. E para que, preste atenção nessa oração, para que o coração deles se voltem a ti. A Bíblia diz que o Senhor consome a oferta de Elias. Estão comigo até aqui? Os falsos profetas são eliminados. Que se espera? Depois, pergunta simples. Foi um dia simples, fácil ou exaurido, pesado, desafiador? Gente, você vai falar para mim que o Elias fez isso com os pés nas costas? Tenso, irmão. Tenso. Leia meu livro que você vai entender os detalhes. Bem, no dia seguinte, um recado chega. Não é a própria. Ele ouve. Mandam para ele um recado. E o recado foi: amanhã, por esse horário, que os deuses me castiguem, se não acontecer contigo o mesmo que você fez com os meus profetas. Era o recado da Jezabel. O que o Elias faz? Na mesma ousadia do Carmelo, ele disse: pode vir quente que eu já estou fervendo. Para quem enfrentou 850, enfrentar mais um é troco, manda, venha. Não, irmão, o Elias foge. E agora, diante desse breve contexto, peço que preste atenção na leitura que vou fazer, porque é sobre essa leitura que eu quero conversar com vocês nos próximos 20 minutos. Tenham a sua atenção? O texto é 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 1, de 1 a 15. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, diga medo. E fugiu para salvar a vida. Preste atenção nesse pedaço. E fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Jesse, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore, dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E perceba que agora o Elias ele vai fazer a mesma oração que fez lá debaixo da giesta, no deserto. O Senhor lhe disse, verso 15: volte pelo caminho por onde veio
E vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aqui. Sabe o que eu vejo acontecer? Pessoas que acham que precisam, para permanecer no meio da pressão e para superar a exaustão, o que eles precisam é uma experiência sobrenatural. Não, porque se eu visse algo, se eu tivesse uma visão, mas se um anjo aparecesse, se o caroço desaparecer, se a perna crescesse, e tanta gente começa a colocar estas questões para Deus. Nessa tua lógica, o que eu faço com Elias? Você quer que eu comece a pontuar as experiências sobrenaturais que ele teve com Deus? De ser alimentado a corvos, de orar para não chover e não chover, de voltar depois a orar e a chuva descer, de ser alimentado por uma viúva que não tinha nada, mas quando a viúva ofertou ao Senhor aquele pão, não faltou azeite nem farinha durante todo o tempo que ali ficou. E o que eu acabei de falar para vocês, eu relatei a vocês o que aconteceu no Carmelo. Experiência. Um anjo por 2 vezes me acordou e eu tive que... Quantas experiências sobrenaturais. E mesmo assim o Elias estava onde? Dentro da caverna. Se você está esperando uma experiência sobrenatural para sair da caverna, você ainda vai permanecer lá dentro. Mas o Elias saiu. Saiu porque ouviu a voz. Não saiu no terremoto, não saiu no fogo, não saiu no vento forte. É quando um cicio toma conta e ele sente a presença, ele cobre a cabeça e sai da caverna. E ele tinha uma direção: saia, porque eu vou passar. Eu queria que você hoje aprendesse algumas coisas. Se o nosso tema é ouvir em meio à exaustão, e muitas vezes por conta dessa nossa natureza humana, nos vemos exauridos. Eu sei disso, irmão. Como é que a gente continua ouvindo a voz de Deus no meio dessa pressão toda? É desafiador. Quais são os sinais da exaustão? E aqui eu vou fazer de acordo com o texto. Não vou nem trazer para vocês aplicações de neurociência, o que os psicólogos e os psiquiatras estão ensinando. Vamos para o próprio texto. Primeiro sinal de exaustão foi medo. Medo. Ele vai para o deserto porque teve medo. É interessante porque diante do Acabe não temeu. Diante de 850 falsos profetas e de uma multidão que estava lá pagando para ver, não teve. Porque ele tinha uma fé que estava emprestada, uma coragem que ele absorveu do Espírito. Mas o dia mais perigoso não é o dia da batalha, é um dia depois da vitória. É o dia depois da vitória que você tem a tendência de baixar a sua guarda, seus sistemas de defesa. O inimigo ele não esmurece, ele sabe que o tempo dele urge. O diabo não respeita o sábado, seu dia de descanso, suas férias. Ô diabo, dá um tempo aqui, você sabe que a gente é inimigo, mas tudo tem limite. Até na guerra tem regra. Eu estou saindo de férias aqui com a família, tu fique aí no inferno, porque eu agora vou... Depois eu voltar, nós volta para o fight. Que aí
eu vou estar mais na pegada do jejum, porque agora eu vou tomar um sorvete, não vou jejuar, estou saindo de férias. Aí o diabo cordial, claro, a gente é inimigo, mas tudo tem limite, pode deixar, capetada, deixa o filho de Deus ali, porque... É incrível, irmão, sempre que eu vou sair de férias, eu já fico atento. Que pensa num capeta do inferno que gosta de me atormentar nas férias. É justamente o momento onde eu preciso renovar minhas baterias, eu estou para sair de férias, ou no meio das férias, algumas coisas inesperadas acontecem. Minha equipe já discerniu, e graças a Deus, de um tempo para cá, quando eu falo de descansar, quando eu falo de sair, essa turma já entra em batalha espiritual, começa a orar, a jejuar, e é incrível, irmão. Tem que tomar cuidado. A gente tem uma grande vitória, fechamos uma grande venda, fizemos algo incrível, batemos a meta, antecipou, e aí a gente está vibrando, que legal, ótimo, tem que celebrar mesmo, mas sempre com a nossa guarda levantada. Sempre com a guarda levantada, sempre com o escudo da fé. No dia seguinte o Elias ouve, não é nem a Jezabel que vai falar pessoalmente com ele, ele ouve o recado, ele foge, medo. Imagine toda uma vida de pressão, irmão. O Israel não se afasta de Deus do dia para a noite, são anos de pressão, ele cresce já ouvindo isso. Vendo seus pares sendo executados por conta da fé. O Carmelo foi, assim, deixou ele exaurido. E nesse momento, talvez ele baixasse a guarda, quem sabe, ele criou uma expectativa, onde o próprio rei colocaria Jezabel no lugar dela, onde o próprio rei declararia um jejum coletivo. Poxa vida, se aconteceu com Nínive, se aconteceu com o império da Assíria, quanto mais com o povo de Deus. Eu não sei qual foi a expectativa do Elias. Acontece que no meio dessa pressão, desse cansaço, quando ele ouve algo, esmorece. Medo. Qual outra característica da exaustão? Solidão. Não porque você é abandonado, é porque você abandona as pessoas. E é incrível que muitas pessoas que afastam as outras dela, e aí fica com aquela autocomiseração. É porque me deixaram sozinho. Ah, lindinha. Você quis isso. Não, você está vendo isso no texto, pastor? Ele não foge de medo? Ele não vai na direção do deserto? O que ele faz com o servo dele? Com o talmidim dele? Com aquele que o acompanhava? Com aquele que era companhia? Ele deixou o seu servo em Berseba. Qual outra característica de quem está sofrendo exaustão? Desânimo. Ele entrou, deixou em Berseba e foi andando no deserto. Durante o dia ele caminhou, ele encontrou ali um lugar e ficou embaixo da sombra. E ali a Bíblia, simplesmente ele senta e desabafa, desanima. O que ele pede? A morte. A morte. O Elias queria morrer? Não, se quisesse morrer era só ficar, que a Jezabel tinha prometido. Agora veja o que a exaustão faz contigo. A falar um monte de bobagem que você não quer, mas fala. E tem que tomar cuidado com o que você pede. Tem que tomar cuidado com o que você fala. Pelo menos o Elias fez isso com Deus. Pelo menos o Elias rasga o coração dele com Deus, com a pessoa certa. Sozinho. E se ele está sozinho, a gente só sabe que isso aconteceu porque ele conversou com alguém, explicou para alguém, compartilhou com alguém, que registrou para a gente. Quantos aqui, no momento de exaustão, não falou de divórcio dentro de casa? Quantos aqui, num dia de exaustão, falou como filho, ou para o pai, ou para si mesmo, ou simplesmente no mundo espiritual e declarou: eu vou sair de casa,
E quantos não casaram com 16, 17, 18? Não por amor, mas por fuga. Porque estava cansado e exaurido. Quantos? Essa história se repete todos os dias. Todos os dias. Além do desânimo, a gente vê que quando você está exausto, você tem uma autoestima completamente destruída. A oração de Elias foi: não sou melhor que os meus antepassados. Tipo assim, eu estou perdendo tempo aqui. Tipo assim, eu não valho nada. Por que continuar vivo? Tipo, tudo que eu fiz até agora, de nada valeu. Eu achei que até estava virando alguma coisa, matamos falsos profetas, mas está aí, ó. Quem continua mandando ainda é a Jezabel. Qualquer semelhança com os dias atuais daquilo que estamos passando não é mera coincidência. O que está por trás de todas estas coisas é quem age. Perceba que as estratégias são as mesmas. O problema é que aquele que não pode esmorecer está exausto. Aquele que não é para morrer está desistindo e pedindo sobre si a morte. Não sou melhor que os meus antepassados? Sério? Elias, o que você fez foi incrível. Mas do que adiantou? Do que adiantou? Você não viu o povo declarando: só o Senhor é Deus? Mãe, mas aí, ó, Jezabel, aí, se eu não corro, eu morro. E do que valeu? Do que adiantou? Do que adianta a gente ter uma vida certa? Do que adianta fazer tudo direitinho? Do que adianta jejuar? Olha aí, e você não viu o INSS? E só roubando? E você não viu isso? E papapá, ó o Trump, ó não sei o quê. E meu irmão, você está aí, ó, todo apavoradinho, você está exausto, né? Nada que a gente faz ajuda. No que adianta? Então... não sou melhor que os meus antepassados? Eu poderia ainda falar da fadiga, porque o texto ainda diz que ele dorme embaixo da giesta. Mas eu quero trazer para você, nesses próximos 5 minutinhos, 4 direcionamentos, 4 instruções práticas para você sair daqui, vencendo essa exaustão, porque vai ouvir a voz de Deus e obedecer. Posso ouvir um amém? Primeira delas, você só consegue ouvir a voz de Deus se entender e depender dEle, mesmo no meio da exaustão. Me chama a atenção porque na madrugada ele está dormindo, ele está sozinho, ele está fugindo, mas um anjo o acorda. Não é isso que está dizendo ali dos versos 5 até o verso 8? Um anjo acorda ele. Ele acorda, ele olha, tem pão, tem água. O anjo diz: come. Estou com fome mesmo? Comeu. Ele volta a dormir. Coisa mais gostosa é comer um carboidrato à noite. Melhora o sono. Sabia dessa? Sono exagero. Eu sei que para a saúde, os personagens, a proteína é melhor. Eu estou falando sobre qualidade de sono. Um carboidratozinho à noite ajuda o sono. De preferência um carboidrato limpo, tal, né? Nada de bolo. Ele come o pãozinho e dorme. Daqui a pouco, acorda. Você está aqui ainda? Come de novo. Eu já comi, come de novo. A tua jornada é longa. Sabe, aprender a depender de Deus, mesmo nos momentos de pressão, é fundamental. A gente não vê o Elias acordando e dizendo: quem é você? Por que você está me dando? A minha oração última que eu sabe foi para pedir a morte. Está envenenado esse pão? É impressionante porque ele nem pediu provisão. Mas quem disse que Deus te dá só o que você pede? A gente consegue passar pela pressão e vencer a exaustão justamente porque o Senhor é aquele que provê até aquilo que a gente não sabe que precisa.
Por isso que Jesus falou que ficar preocupado é coisa de pagão, é coisa de quem não conhece o Pai, é coisa de quem não conhece a Deus. Ele fala, Ele cuida. Então no meio da exaustão, Deus vai dar ordens aos anjos dele em teu favor. Aprenda a depender dele, mesmo sem entender o porquê. Tem gente que às vezes chega para você e faz uma oferta na tua vida, e fala, não, mas eu não estou precisando. Quem disse que é esmola, brother? Tem gente que tem a prática de ofertar, mas não entendeu a importância de receber. Como eu demorei a entender isso? Você receber uma oferta de alguém falar, Deus falou comigo para ofertar isso aqui para você. Aí você fala, meu Deus, eu não estou precisando. Porque, olha a tua mentalidade, como é pequena. Não tente entender. Faça o que você tem que fazer. Libere, abençoe, que o Senhor multiplique sobre a tua vida. Declare, eu entendo a importância da semeadura e da colheita. Eu te abençoo. Amém. Aí você depois disso vai discernir em Deus. O Senhor está querendo me ensinar algo? O Senhor está querendo me mimar? Que Deus, Ele gosta de mimar também. O que o Senhor quer fazer? Isso tem a ver apenas com aquela pessoa e eu fui encontrado alguém fiel para liberar algo espiritual sobre a vida dele? E é interessante como que essas coisas acontecem muitas vezes em meio à pressão, em meio à exaustão. O Elias de madrugada recebe isso e por 2 vezes. Então aprenda a depender do Senhor. Mesmo em meio a desafios, iremos continuar avançando. Não se renda às vozes opositoras da tua vida. O Senhor já deu ordens a teu favor. Diga amém. Aleluia. O segundo direcionamento, a segunda palavra para você nessa manhã é: saia da caverna. Depois da caminhada tão longa, ele então chega a um lugar, Horebe. Quem sabe o que é Horebe? Ele vai, irmão, para um lugar, não qualquer. Ele está cansado, mas ele sabe para onde vai. Muitas vezes você e eu nos vemos em momentos de pressão, deixamos as pessoas, ficamos sozinhos. A questão é se você quer mergulhar numa depressão ou se você quer ir para um lugar onde ainda vai estar disponível para ouvir a voz de Deus. É na caverna que ele ouve. Saia. Sabe o que me chama a atenção? É por isso que eu falo que eu não concordo muito com essa ideia. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Como é que Deus pode ter pressa se Ele é Senhor do tempo? Só pode ter pressa quem está dependendo, Ele é Senhor do tempo. Deus não tem pressa, irmão. Nem age apressadamente. Porque se Deus tivesse pressa, Ele já falava para o anjo, falou, ó, volta que deu ruim, já te pegou. Não. Ah, você quer ir para Horebe? Tô pão, tô água. Eu já estou lá te esperando, pode ir. Mas não é do teu jeito. Não é do teu jeito. Não é dentro da caverna. Você quer ir para lá? Ele vai deixar você ir. Mas Ele não vai falar do jeito que você quer. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. Então saia da caverna. E por qual motivo? Eu vou passar. Mas você tem que sair. A caverna muitas vezes pode nos dar uma falsa sensação de segurança. Mas Deus não te chamou para lá não.
O terceiro direcionamento, o terceiro comando para você hoje, é justamente a questão de aprender a discernir a voz dele. A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, né? O que aparece? É vento forte? É terremoto? É fogo? E onde está o Elias? Dentro. Por quê? Porque Elias, mesmo estando cansado, ele sabia discernir a voz de Deus. Ele sabia discernir a presença de Deus. Mas um cicio, um vento suave, ele cobre a cabeça e ele sai. Estou aqui. Estou aqui. Não importa o quanto você esteja exaurido, não importa o quanto você esteja cansado, não importa o tamanho da pressão, não importa. O homem de Deus e a mulher de Deus têm do Espírito de Deus a capacidade para discernir a voz de Deus. Você vai ouvir. Pare de achar. Você não foi chamado para achar. Não porque eu acho. Para de achar. Não porque eu penso. Sim, você é um ser inteligente, deve pensar. Mas deve pensar dentro do raciocínio da palavra, não do que você acha. Eu mesmo tenho conclamado vocês, reflitam, faz sentido? Olha aqui a base bíblica, Deus está dizendo, é isso? Ok, pense comigo, ótimo. Ah, mas eu acho. Esquece, irmão. Esquece, não é o que você acha, é o que Deus decreta, é o que Deus fala. Deus vai passar. Deus vai passar. Aí você acha que Deus só se manifesta, que Deus só está no culto, se o culto só foi abençoado, se o pregador gritou, se teve revelação, se o outro caiu no poder, se o outro saiu rodopiando. E meu irmão, eu até gosto de todas essas coisas também. Tem o seu lugar. Não estou falando contra. Creio nas manifestações do Espírito. Já tivemos tantas experiências aqui. O problema é você achar que Deus só se manifesta desse jeito. Aí você está no eu acho. Você precisa ativar o módulo discernimento. Terremoto, vento forte, fogo, brisa. Quantas vezes eu subo nesse púlpito e começo o culto e está tudo bem, e eu vou seguindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Quantas vezes eu subo no púlpito e eu sinto algo diferente acontecendo. Eu não sei explicar. Domingo passado foi no culto das 18. Hoje, eu já preguei essa mensagem agora às 8. Estou pregando ela de novo. Mas a hora que eu vim e fiz as primeiras, a hora que eu estava orando, me veio forte. Deus quer fazer algo. E eu estou desde o início da mensagem aqui. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Eu estou pregando, eu estou tentando trazer aqui para você o que Deus coloca no meu espírito, mas eu sei que além da palavra, Deus está querendo fazer alguma coisa que eu ainda não tenho convicção, certeza absoluta, mas eu sei que Ele vai entregar algo e fazer algo nessa manhã. É disso que eu estou falando. Quantas vezes eu subi nesse púlpito sem vontade de pregar porque eu estava cansado. Quantas vezes, minutos antes de entrar aqui, eu já tive vontade de ligar para um dos pastores e falar, prega no meu lugar que eu estou sem forças. Mas eu discerni a brisa dizendo, vai porque é contigo. E aí eu venho sem expectativa, porque eu estou tão cansado. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Já teve tantas vezes de eu voltar depois de uma mensagem, simplesmente, não desiludido, mas frustrado comigo. Eu prego há muitos anos, são décadas. Eu ensino sobre feedbacks.
E eu sou o primeiro a fazer uma análise do que estou fazendo. E quantas vezes voltei para a sala frustrado, dizendo: Senhor, me perdoa, foi tão mal. E começar a pipocar testemunho. E pipocar testemunho, e pipocar testemunho. E eu ficar assim. E ele falar: você ainda não entendeu que não é você? Eu sei que o Senhor quer nessa manhã fazer algo muito especial. Porque minha última direção para você é simplesmente obedecer o comando de Deus. Porque quando Elias sai da caverna, Deus não massageia o ego dele. Deus não diz: está tudo bem. Deus não diz: eu entendo. Ele disse: volta pelo caminho de onde veio. Nessa palavra de Deus para Elias, é como se ele dissesse: nada saiu do controle, Elias. Se tivesse saído, eu teria te falado, Elias. Se tivesse alguma coisa fora do script, eu teria dito, Elias. Então qual que é a minha palavra para você? Volta pelo caminho de onde veio. O Elias volta. Tem pressão? Tem. Você vai estar cansado? Vai. Mas em nenhum momento ele vai te abandonar. E se você mantiver teu coração aberto, você vai ouvir a voz. E eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, quando ouvirem a voz, só obedeça. O Elias não fala: mas se eu voltar e a Jezabel, ele só obedece. O Elias entendeu: eu estou me preocupando com coisas que não deveria me preocupar. Deus fez questão, filho, de dizer assim para Elias: tem mais 7 que eu estou guardando, 1000. Porque quando a gente está na pressão, a gente acha que só a gente está sofrendo. Parece que só a gente está passando na dificuldade. Deus está dizendo: tem 7.000 que não dobrou o joelho para Baal. Deus tem um povo que tomou para si, que levantou para si. Tem algo acontecendo nessa manhã. Tem gente que está dizendo assim: só um milagre. No meu caso, bispo, eu estava entrando agora para pregar. Já atrasado, já estava no momento do dízimo. Tinham 2 famílias. Duas famílias que apresentaram seus bebês. Dos que apresentaram, 2 estavam ali, com a bispa, com a Carol. São 2 milagres. A segunda família está por aqui. Eles disseram: bispo, eu tenho que falar. E eu, correndo, de olho, já tinha começado a música. E a Ana: amor, você tem que ouvir. Estou com o bebezinho no colo. Ele falou assim: a gente não podia engravidar. O médico disse que ela não podia engravidar. 2021, pós-pandemia, terminando pandemia, num culto, Deus me deu um direcionamento. E eles compartilhando agora. Nós queríamos muito ter filhos, não podíamos engravidar. E o Senhor olhou para a gente e apontou: Deus está fazendo um milagre hoje. E eu falei, ele dizendo, que eu nem me lembro, ele falou assim: o Senhor falou para eu pegar minha mão e colocar no ventre dela. Ele falou: bispo, minha mão começou a pegar fogo. E eu coloquei a mão no ventre dela. E naquele dia ela foi curada. E nós tivemos 2 filhos. Esse é o terceiro. 2. Aí tá bom, ele fez vasectomia. E hoje ele veio consagrar o terceiro depois da vasectomia.
de uma mulher que não podia engravidar. Tiveram 2 filhos, ele fez a vasectomia e o Senhor continua agindo. Eu me lembro quando eu orei e o Senhor agiu e vocês tomaram posse, e o Máximo está aí. É uma família lá de São Francisco. Os médicos fizeram alguns diagnósticos. Me vem, enquanto eu pregava, eu estava pensando em vocês. Me fez lembrar de Eliseu. Que orou por uma mulher que não podia engravidar e engravidou. Mas depois de um tempo, uma surpresa inesperada. Eu, no lugar de Eliseu, ficaria perguntando: se fosse para acontecer, por que o Senhor deu? Eu ouso dizer em fé que aquele que começou a boa obra vai completar. Eu quero liberar sobre a vida do Márcio uma cura plena, completa, irrestrita da parte do Senhor. Onde não há e não haverá explicação da medicina. Porque aquele que começou, completa. E eu vejo muitas vezes o Senhor agindo de formas inesperadas, que não entendemos. Mas eu quero em fé concordar contigo, filha, sobre a cura plena e completa. De que tal diagnóstico, prognóstico não vai acontecer, nunca chegará. É claro que Máximos veio a este mundo para cumprir propósitos. Não sei qual a esfera para a qual o Senhor o levantará, mas o Máximo vai cumprir os propósitos de Deus. Seja no business, seja na política, seja na igreja, seja onde for, ele vai ser preeminente. Eu abençoo o Máximo. Assim como Eliseu orou e o milagre aconteceu sobre o filho da Sunamita, em nome de Jesus eu ligo esse milagre na terra, seja ligado no céu. Talvez o seu testemunho fosse para ativar a fé. Nossa, e nessa concordância selar num culto público onde todos vão dizer amém. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Há uma unção de milagre nesse lugar. Há um favor de Deus para tirar você da exaustão. Há pessoas aqui passando por pressões. Pare de reclamar da pressão. Não reclame da pressão. A pressão faz parte. A pressão faz parte daqueles que voam alto. Na verdade, virá mais pressão. Mas o Senhor vai aumentar o teu nível de resiliência. As pressões externas ficarão equilibradas porque há uma pressão interna do Espírito de Deus em você que equilibra a pressão que de fora tenta te esmagar. Eu libero sobre a tua vida interiormente esse aumento de pressão do Espírito de Deus. Aumento de pressão, aumento de pressão, aumento. Pare de reclamar. Não reclame da pressão. Você está sendo preparado para coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Hoje é o dia que você sai da caverna.
porque o Senhor está passando. E há uma palavra dEle, há um direcionamento claro dEle para você. E essa voz você vai ouvir e vai obedecer. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui agora. Hoje é uma manhã de milagres. Hoje é uma manhã onde o Senhor se manifesta de uma forma que só o Senhor pode fazer e sabe fazer. Tuas manifestações não são vinculadas a direções humanas. Quem sou eu? Ai de mim. Ai de mim. Mas tua presença se avoluma nesse lugar. E eu libero cura nessa manhã. Aos meus irmãos que estão na comunidade online, aos que estão aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Aos que estão passando por momentos de pressão, de depressão, de angústia, de dor, em nome de Jesus, sejam fortalecidos. Sejam os levantes do inimigo contra a tua vida anulados em nome de Jesus. Caia por terra, todos eles. Todos eles. Que o Senhor te fortaleça. Adestre seus braços para a batalha. Fortaleça suas pernas para suportarem o peso da glória. Há um peso de glória sobre a tua vida. Há um peso de glória sobre a tua vida. As pressões nos forjam. Ouso dizer que tal pressão tem a ver com respostas às tuas orações. Uma criança não nasce, não existe parto sem pressão. Não reclame da pressão, apenas declare: o Senhor vai passar, o Senhor vai passar. Está nascendo, está vindo. E recebemos das tuas mãos tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar. O Senhor lhe dê sabedoria, o Senhor lhe dê discernimento, o Senhor lhe dê capacidade para ouvir e obediência para seguir a voz do comando dEle. Seja você guardado e blindado por todos os lados. O Senhor dá ordens aos santos anjos dEle em teu favor. Que o Senhor encontre graça diante dos teus olhos, aplane os teus caminhos. Seja a sua descendência poderosa e abençoada sobre a terra. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para sempre. Aleluia. Amém.